Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, meu nome é Pedro, sou jornalista, sou aqui do Repórter Guaibense, veículo de comunicação daqui de Guaíba. E hoje é quinta-feira, como toda quinta, eu trago 3 guaibenses para falar sobre um determinado assunto. Hoje, na real, tem 4 para falar sobre um determinado assunto, porque hoje eu vou participar também para falar sobre jornalismo, sobre a valorização do jornalismo e o verdadeiro papel da imprensa na nossa cidade, no estado e também no nosso país. Hoje nós temos 3 convidados: Emilene Lopes, que é jornalista freelance, Fábio Araújo, assessor de imprensa da Câmara Municipal de Guaíba, e o escritor e ex-repórter do Jornal Guaíba, Guilherme Lessa Pica. Por enquanto, vou passar para vocês para se apresentarem, vocês 3, e logo nós começamos nossa conversa. Primeiras damas, né, Emilene? Boa noite, gente. Obrigada pelo convite, Pedro. Muito bom estar aqui reunida com vocês, online mesmo. Bom, eu sou jornalista, tenho um projeto chamado Retratos de Guaíba, e foi através dele que o ano passado eu fiz um documentário sobre o Cine Gomes Jardim, que é o antigo cinema aqui da cidade. E atualmente trabalho como freelancer, né, em assessoria de imprensa, produção de conteúdo para redes sociais e reportagem. Fala, Fábio. Boa noite, Pedrinho. Boa noite, Milene, Guilherme, pessoal que está assistindo a live. Meu nome é Fábio Araújo. Hoje eu ocupo o cargo de assessor superior aqui na Câmara de Vereadores, que é assessor de comunicação, né, que exige a formação ou em jornalismo ou relações públicas. Sou formado em jornalismo desde 2010, já atuei 11 anos no jornal Gazeta Centro-Sul aqui no município de Guaíba. Bom, boa noite, Pedro. Boa noite, Milene, Fábio, todo mundo que está nos acompanhando na página do Repórter Guaibense. Meu nome é Guilherme Lessa Bica, eu sou jornalista formado pela PUC. Venho de 6 anos, como o Pedro falou. Trabalhei durante 6 anos no jornal Guaíba. Já atuei como repórter, também como editor de opinião, editorialista. E sou formado em 2007 em jornalismo, então desde então, assim, são mais ou menos 13 anos aí, tentando trabalhar, tendo o texto assim como ofício, né, dentro e fora do jornalismo, mas sempre com essa ideia de trabalhar com a palavra escrita, assim, dentro do meu ofício. E estou muito feliz de participar desse debate com vocês, acho que é um tema importante, especialmente nesses dias assim, de fake news e de redes sociais, e acho que teremos um belo debate. Sou colunista também do Repórter Guaibense, né? Estou em casa, então vamos ao debate. Graças pelo convite. Primeiro eu quero responder o Samuel Rodrigues Tavares, que me fez um comentário ali no nosso... Ele disse assim: não tem nada de assunto que preste nessa live. Eu acho que tem assunto, sim, porque através do jornalismo tu vai ter assuntos. E aí nós fomos... o jornalismo é o elo entre a sociedade e o meio de comunicação, né? Primeira pergunta eu quero fazer para o Guilherme, que está desde 2007 no jornalismo, até antes, quando estava na faculdade, né? Para comparar aquela época com essa turbina de informações que nós estamos vivendo com a era digital. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a diferença entre a notícia naquela época de 2007, 2008, para a notícia de agora. Qual tu vê sobre isso?
Pois é, tia, eu acho difícil alguém que consiga passar um dia inteiro sem acessar ou ser acessado assim, por alguma informação veiculada por um meio de comunicação, né? Então, o ser humano é um animal que precisa de histórias, né, para viver. Assim, a gente vive de contar e de ouvir histórias. Então, eu desconheço assim quem consiga viver em sociedade e não tenha contato pelo menos uma vez ao dia com algum meio de comunicação. Então, concordo contigo, assim, acho que o jornalismo ele é mais do que nunca necessário. E, bom, me formei em 2007, um período em que eu fiz parte de uma grade curricular lá na FAMECOS, uma época de transição do analógico para o digital, né? Então, inclusive o nosso currículo, eu me lembro na época, ele era um Frankenstein, assim, ao mesmo tempo que a gente ainda estava desenhando, diagramando em páginas com paicas, né? Quem é do jornalismo mais antigo certamente já fez isso, era a maneira antiga de diagramação. A gente já estava também experimentando construção de sites, essa linguagem mais associada à internet. Não existia ainda as redes sociais, pelo menos na intensidade que se tem hoje. Eu acho que talvez o Orkut, né, em 2007 já existisse, mas certamente a presença dele nas nossas vidas era muito menor, porque naquela época o celular ele só servia para fazer ligação e mandar mensagens, né? A vida não estava inteira ali dentro do smartphone como está hoje. Então, naquele período, eu acho que os meios de comunicação ainda detinham uma espécie de hegemonia, né, da informação. A grande verdade estava nas mãos das grandes corporações de informação, fossem elas de jornalismo impresso, de televisão ou de rádio. A internet veio e colocou isso de alguma maneira de cabeça para baixo, para o bem e para o mal, né? Eu acho que é importante a democratização que aconteceu da informação. Aquelas manifestações de 2013 foram a prova disso, né? Um novo jornalismo, acho que começou a nascer aqui no Brasil também a partir daquilo. A Globo, outras grandes mídias publicavam uma notícia e minutos depois alguém que estava lá no meio da manifestação publicava um vídeo desmentindo completamente. Então, a gente vive um período em que todo mundo virou produtor de informação, né, instantânea. Tu tá ali com um celular na tua mão, tu pode filmar algo, postar na tua rede social e aquilo vai possivelmente pode até rodar o mundo, dependendo da quantidade de conexões que tu tem nas redes sociais. Só que aí, diferente daquele período em que o jornalismo ele detinha talvez essa hegemonia da informação em larga escala, hoje ele talvez cumpra um papel ainda mais importante, que é depurar essa informação, que é apurar, que é ir atrás de fato do fato, ir atrás das pessoas envolvidas naquele fato, permitir que elas dar voz para que elas opinem sobre o que aconteceu e aí entregar para a população um painel responsável daquela informação, né? Fazer o que a gente chama da gestão da informação. Então, hoje é muito difícil de tu conseguir fazer um furo de reportagem, por exemplo, na televisão, no rádio, no jornal impresso, especialmente, né? O Pedro ainda tem essa corrida, talvez, porque a gente está falando de rede social, e ainda consegue, né, nessa velocidade que a internet dispõe, de fazer isso. Mas eu acho que o principal papel hoje é o jornalismo conseguir entregar um painel mais complexo, mais plural e que dê voz a todas as pessoas envolvidas num fato, né? É o que a gente chama assim, de uma comunicação mais democrática. Eu acho que isso é fundamental para que a gente consiga interpretar a nossa realidade, né? O mundo que a gente vive, as nossas relações com as outras pessoas. Enfim, acho que, de qualquer forma, o jornalismo continua garantindo assim, e perpetuando a sua relevância, ainda que encontre outras estruturas e outras maneiras de funcionar. Fábio? Dário Pedrinho. Bom, vamos lá. Eu acho que o bacana aqui que o Guilherme trouxe para o nosso debate, para o nosso diálogo, é que muitas vezes vem algumas pessoas conversar comigo e dizem: "Ah, Fábio, tu é jornalista, é uma profissão que está fadada a terminar aqui. Agora todo mundo é jornalista, todo mundo tem a sua forma de contar a notícia, então a profissão de vocês não vai ter não vai ter mais sentido." E na realidade é justamente o contrário, né? No momento que todo mundo se torna um divulgador de informações, digamos assim, que o papel do jornalista se torna fundamental.
Por quê? Justamente por isso, a questão de apurar os fatos, de saber a questão da credibilidade, de saber diferenciar o que é um texto opinativo, um texto informativo, um texto interpretativo. Então, são essas coisas que diferenciam um texto feito por um jornalista de um texto que a gente acompanha na rede social. Meu telefone está meio alto, aqui acabou de sair a imagem, não sei se para você está chegando normal aí. Estamos ouvindo. Tá, né? Não, perfeito, então só eu que perdi a minha imagem aqui, mas tranquilo. Então, acho que o bacana é que, assim como o Guilherme, também eu me formei em 2010, a questão da rede social era quase nula, né? Talvez tivesse o Orkut, mas enfim, era, nem compara com o que hoje é o Facebook, ou enfim, todas essas formas de termos notícias assim como é hoje. E, na realidade, ao meu ver, o papel do jornalista é fundamental justamente para trazer uma notícia de qualidade e diferenciada do que a gente está acostumado a ver nas redes sociais. O microfone do Pedro estava desligado. Estava desligado. Agora que eu fui ver aqui, os cachorros latem aqui, então eu desligo. Emi, pode colaborar um pouquinho? Sim, disso concordo, né, com tudo que o Guilherme e o Fábio falaram, e eu acho que o desafio aí está em competir esse espaço, né, porque a gente está falando de informação, de muita informação, cada vez mais, né, a gente é inundado de informações, então a gente está ali no celular, no Instagram, no Facebook, pelo WhatsApp, são muitas informações, e como até o Guilherme falou, descentralizou, né? Então não não é mais na TV, não é aquele grande veículo de mídia só, sei lá, qualquer pessoa na rua fez um vídeo, já postou com uma informação, só que a gente sabe que, né, muitas vezes não é apurado, enfim, não tem toda essa parte técnica profissional que o jornalista dá. Então, como nesse meio todo, né? Então, tu tem teu amigo compartilhando o vídeo ali do acidente de carro, sei lá, e tu tem ali um veículo, um jornal, sei lá, uma TV, um site compartilhando uma notícia apurada por um jornalista. Eles estão no mesmo ambiente, né, digital. Como tu faz para competir esse espaço, né, para fazer com que o público vá consumir o produto feito pelo jornalista, pelo veículo de imprensa? Porque fica muito atraente, né? Fica muito atraente tu clicar e ver o que teu amigo, a pessoa que tu conhece, tá falando, tá mostrando. E enfim, então eu acho que esse é um desafio, entre tantos outros que a gente tem na nossa profissão e que esse mundo digital trouxe para a gente, né? Que é até o que a gente está falando aqui, vai falar ainda mais sobre a valorização da profissão e do papel, né, da imprensa. Mas eu acho que a gente recuperou um pouco isso, assim, foi com as chamadas fake news, que hoje todo mundo fala, né, que são as notícias falsas. Então, eu acho que quando as pessoas perceberam, mas ainda tem, né, que se educar ainda muito mais, mas acho que nas eleições de 2018 e agora de novo na pandemia, foram momentos bem importantes, assim, onde as pessoas começaram a ver como era importante acessar a notícia, o conteúdo de um lugar seguro, de um lugar confiável. Então, eu acho que, com certeza, mais do que nunca, é importante o papel da imprensa e do profissional, né, jornalista, nesse mundo de informação para fazer essa curadoria, essa checagem, levar contexto, né, que também não é só uma notícia, né, aquele hard news, aconteceu tal fato. Não, mas dar o contexto, explicar o que tem por trás, o que pode vir, enfim. Mais ou menos isso, acho. Muito assunto, né? Oi, Esse assunto Milene. Fala, Fábio. Uma coisa que tu falou que eu acho bacana é a questão de procurar um veículo com credibilidade, né? Essa questão das fake news chama bastante atenção, pelo menos para mim, enquanto
leitor, tem alguns sites que eu já vejo que já sei que é um divulgador de fake news, eu já nem olho mais, né? Então, querendo ou não, essa questão da fake meio que nos orientou de uma forma de procurar, bom, aqui é um veículo sério, eu posso acreditar no que eu estou lendo aqui, e aqui não, aqui é só vai puxar notícias de linha tal, aqui de linha tal, ou seja, tu consegue definir mais claramente o que é um material de qualidade ou não, né? Aí que tá a questão, tá? Notícia, essa é a palavra, notícia. O pessoal não tá valor a ela, acha que notícia é uma coisa bem simples, que é que nem uma plita no meio do caminho, sabe? Porque para dar notícia tem que ter responsabilidade. E não só responsabilidade, mas conhecimento sobre o que está dando aquela notícia. Isso que tá a questão do jornalismo. Eu acho que não basta só nós, o jornalista, ser sério, mas se ele tem conhecimento sobre isso, né? Falando em fake news, eu quero entrar nessa parte também, porque que eu vi uma matéria, antes que eu venha aqui falar com vocês, eu vi uma matéria que tiveram bilhões de acessos no Facebook, notícias sobre fake news, sobre coronavírus, sobre saúde, né? Isso impacta, isso que está a questão do impacto da notícia. A notícia é vida, impacta as pessoas, eu acho isso. Então, nós temos que cuidar com quem está informando isso. Tu confia na pessoa que está te informando? Tu acha que ela é uma pessoa confiável para ti? Tu conhece essa pessoa? Se tu está em dúvida quanto se essa notícia é verdadeira ou não, vai para outros veículos que tu acham que tem credibilidade para ti. Eu tenho essa opinião. Alguém quer colaborar? Posso? Pode. Eu acho que sim. Eu tenho uma impressão, Pedro, que as redes sociais, especialmente o WhatsApp, criou para toda a população que tem acesso a ele um sentimento que o jornalista, uma aspiração do jornalista pelo furo, pelo ineditismo, por entregar o ineditismo ao outro, né? Quando a gente está fazendo jornalismo, especialmente uma matéria que talvez a maioria da população não tenha acesso ainda, uma pauta que vai gerar um furo de reportagem, rola aquela pressa, assim, de querer publicar logo, de ser o primeiro a publicar, né? E aí, não, tem que apurar tudo direitinho, tem que ir atrás de todas as informações, checar muitas vezes para ver se de fato aquilo é verdade, aí só então publicar aquilo. Me passa a impressão que o WhatsApp criou isso para a maioria da população. Tu tem tanta vontade de jogar naquele teu grupo da família, aquela novidade, e aí tu nem vai atrás para ver se é mentira ou não, tu vai jogar logo para te ser o portador daquela novidade. Parece que criou esse sentimento parecido. Mas sobre as fake news, e de fato elas são uma praga, eu acho, hoje, né, nessa relação do ser humano com a informação, e causam e criam situações bizarras, assim, até de macro, né, pensando em macropolítica, enfim. Mas eu acho que ela tem gradações também, isso que é mais perigoso dela. Quando ela é muito bizarra, né, eu me lembro, durante as últimas eleições presidenciais, tinha um meme circulando que a Dilma tinha mastigado um pombo, um cachorro-quente de pombo no meio da Praça de Guarulhos. Com licença aqui. Com licença, eu digo que o protagonismo das eleições de 2018 não foi nenhum candidato. Foi as fake news. Exato. E só que há gradações, né? Às vezes não chega a ser uma fake news, mas é uma distorção. Então, tu tem ali uma parte dela que é daquele texto que confere com a verdade, mas aí tu distorce de tal forma que aquilo, claro, sempre a favor do que é conveniente para o teu discurso, nesse caso, né? E aquilo deixa de ser, tipo, o fato lá da fonte, não deixou de ser aquele fato inicial que o texto estava reportando. E aí eu acho que também tem muito a ver com o fato das pessoas buscarem no jornalismo hoje a comprovação da tese que elas já carregam previamente consigo. Elas já têm
opiniões sobre tudo. A internet hoje nos entrega, né, tudo mastigadinho, as redes sociais, especialmente. Tu já tem as tuas teses previamente estabelecidas e tu vai atrás dos veículos que vão só te comprovar essa tua tese. Né? Esse jornalismo de teses feitas, assim, que eu apelido, e isso eu acho muito preocupante. Né? Tem muitos veículos assim com grande alcance, eu acho, hoje na internet brasileira, à direita e à esquerda do espectro político, que me parecem que trabalham a partir desse viés. Assim. Então, acho que por conta disso, só para concluir, desculpa, Fábio, acho que a gente precisa pensar em voltar alguns degraus e trabalhar o jornalismo dentro da escola, né? Formar leitores de jornalismo. Tem que aprender o que é jornalismo, o que é informação, a importância disso, desde os teus primeiros anos. Vai formar um leitor durante anos, e esse leitor vai exigir, então, um jornalismo que entregue uma interpretação ampla, complexa, assim, da vida, e não essas teses prontas para ele. Uma coisa que que o Pedrinho falou ali, que eu acho importante a gente trabalhar um pouco mais em cima disso, é a questão da responsabilidade no fazer a notícia, né? Que em tempos de imediatismo, de rede social, até dos próprios profissionais de jornalismo, a gente tem poucas pessoas produzindo notícia de verdade. O que acontece? Às vezes alguém produz um texto, uma assessoria de imprensa, e os outros jornalistas simplesmente replicam aquele material que às vezes é um conteúdo meio duvidoso. Não tem essa questão de apurar a notícia, de ouvir as fontes, realmente fazer o beabá do jornalismo mesmo, assim, de construir a matéria de fato. Queria mandar um abraço aqui para o Rogério, meu primo, que está nos assistindo aí lá de Porto Alegre, mas eu queria destacar uma questão aqui do Giovanni de Oliveira, que eu acho que é bem pertinente aqui, eu gostaria de ver a opinião de vocês em relação a isso. Tá aqui, Sobre essa questão tá que o Fábio... Aí, boa, ali tu... Eu acho interessante, qual site é confiável ali, moderninho, Pedro, eu não sabia que dava para botar aí, não, mas enfim, de conseguir perceber qual site é confiável e qual não é, tenho a impressão que essa noção é própria de quem trabalha com jornalismo. Tenho dúvida se o público final também tem essa percepção. Sendo assim, vocês não acham, que eu me perdi aqui, não acham que acabam tendo mais dificuldades para se diferenciar de blogs propagadores de fake news? Daí eu gostaria de ouvir vocês em relação a isso, que talvez seja, a gente já tem um olhar mais apurado para isso e talvez o leitor comum não tenha essa diferenciação. Hein? O que vocês acham, pessoal? Só deixa eu dar um alô pro Giovanni, que eu conheço ele, meu amigo, e é jornalista também, faz um trabalho bem legal em Gravataí. E é verdade, é um bom questionamento esse dele, assim. Eu acho que isso fala um pouco também do que o Bica falou antes sobre a pessoa, sobre as teses prontas, e às vezes a pessoa acaba compartilhando uma notícia que ou é falsa ou é equivocada, justamente porque ela acredita naquilo, ou ela gostaria que aquilo fosse verdade, então ela leva adiante. Mesmo às vezes achando que pode ser um pouquinho duvidosa, exagerada, mas ela gostaria que aquilo fosse verdade e ela leva adiante. E sim, eu acho que a gente ainda vive, o público em geral ainda considera as grandes marcas, os grandes veículos como, né, o selo de confiança, porque esses veículos já construíram isso por muito tempo, né? Mas eu acho que cada vez mais o jornalismo local, né, tem que ganhar espaço e ser valorizado pelo público, porque muitas vezes, e isso é difícil, né? É difícil construir isso na comunidade. O repórter guaibense está fazendo isso, inclusive, mas porque, enfim, a cobertura local, às vezes as coisas são importantes para a comunidade, por exemplo, aqui de Guaíba, não vai aparecer, enfim, vamos supor, uma Zero Hora da Vida, Jornal do Comércio, enfim. E só que isso é um desafio, assim. Eu não sei se vocês veem como pode acontecer essa aproximação. Não sei se o Pedro daí pode falar por experiência dele ali. Bom, o Bica também, né, trabalhou no jornal local aqui, mas acho que já era de mais tempo, assim, mais consagrado, né? Bica, vai? Uma coisa que eu queria... Só queria dar um adendo aí nesse comentário da Amy.
que é a questão da credibilidade dos grandes veículos. No tempo que eu estava na faculdade também tinha aquela questão da credibilidade da TV, né? Que, por exemplo, deu na TV que, bom, realmente é verdade, né? E agora com isso acabou mudando, que tem essa questão do Globo Lixo, enfim, daquela coisa, mas então o que até, enquanto a gente, há 10 anos atrás, estava estudando jornalismo, era que, deu na TV, era como se fosse a verdade, não que realmente fosse, né? E de uns tempos para cá, esse estigma, assim, acabou mudando, né? Kika quer falar, né? Eu vou falar um pouquinho. Aí tá a Pode questão falar, dá o teu relato. Eu sou meio tímido, mas tudo bem, né? Tá, sobre a questão, tá, e aí que tá o veículo de comunicação, que tipo de notícia o teu veículo de comunicação faça, sabe? Se é uma notícia verídica e séria, né, que vai criar uma credibilidade dentro do seu, no caso, no seu município ou na sua região, né? Então tem que ver. Primeiro também tem que ver para ter um veículo, para mim, tinha que ter um jornalista diplomado. Para mim, pessoalmente falando, pode me julgar, mas para mim, para funcionar um veículo de comunicação, tinha que ter um jornalista diplomado. Por quê? Tu pega uma obra, por exemplo, uma obra precisa de um engenheiro para assinar. Porque para um veículo de comunicação que tem uma grande importância na sociedade, não tem um jornalista com diploma ou pelo menos um estagiário, né? Então, eu acho isso, pessoalmente, pode me julgar, pessoal, sobre isso, mas eu acho que é certo para valorizar o profissional e valorizar também o veículo de comunicação da sociedade. Então, e aí tá a questão também da notícia, se confia na notícia ou não, também tem isso. E não pode transformar uma notícia num Ctrl-C, Ctrl-V. Aí que tá a apuração. Tem veículo de comunicação que pega um release da prefeitura, um release do site da prefeitura, tá Ctrl-C, Ctrl-V, diz que é teu veículo a matéria. Isso está errado. Também existe leis também na questão do plágio, também sobre jornalismo, também questão do direito autoral, também nós temos que trabalhar também, que isso é grave, né? E eu acho que é isso. Sem dúvida, né? Eu acho que a essência do jornalismo, assim, ela vai ser a mesma, ele sendo local ou nacional, né? Nos grandes veículos, assim. Mas é claro que, com certeza, as relações que o Pedro tem com as fontes dele aqui em Guaíba são diferentes das relações que um repórter lá da Globo que faz a cobertura em Brasília, né? O cara não tem que cruzar todos os dias aqui com as fontes que ele entrevistou. Ele vai no mercado e encontra uma fonte, certamente, lá, né? Mas, assim, eu acho que o jornalismo local, ele tem esse desafio de fazer a cidade onde ele atua se reconhecer, né, a sociedade, interpretar essa sociedade onde ele está, mas, ao mesmo tempo, estranhar essa cidade para sua própria população, assim, lançar olhares, provocar novos olhares sobre essa sociedade, fazer com que o leitor encontre nesse texto maneiras de se conhecer, né, como se estivesse se vendo pela primeira vez, assim. Claro que é amparado sempre em fatos, né, tu não pode fugir da essência do jornalismo, que é trabalhar com fatos, o jornalismo não é literatura, tu não pode inventar, mas eu acho que também cabe, assim, ao esforço do jornalista de encontrar novos olhares sobre pautas que daqui a pouco já estão batidas, né? O Guaíba tem, assim, uma série de pautas que são quase um calendário de pautas, assim, anual, e certamente um desafio que o Pedro passou a enfrentar esse ano, ainda está no primeiro ano aí se bem que já vem há mais de um ano fazendo jornalismo aqui na cidade, né? O repórter guaibense que tem alguns meses. E essa ideia da reinvenção recorrente, de tentar lançar um olhar de estranhamento sobre a cidade,
mas sempre amparados em fatos, eu acho que deve ser assim a essência do jornalismo local. É algo que nenhum outro veículo vai oferecer, a Zero Hora não vai oferecer esse olhar sobre Guaíba, né? A Zero Hora eventualmente vai tratar de Guaíba em alguma pauta, porque ela é um veículo estadual, né? Então quem tem que oferecer esse olhar mais micro, né? Mais essa lente, essa lupa assim, onde a gente consegue encontrar a identidade assim do nosso povo, da nossa terra, é o jornalismo local. Acho que esse é a grande vocação dele. O interessante é que tem umas sugestões de matérias que me passam, né? Que eu faço eu sou bem segmentado, a forte segmentação da notícia, né? Então, eu só faço notícias referente a Guaíba, que aconteceu dentro de Guaíba, né? Eu não nem te Eldorado do Sul, aqui do lado eu faço. Que quando teve a primeira morte ou a segunda morte de coronavírus, ali, naquela época era uma notícia forte, eu disse, eu não vou fazer, porque eu fujo do meu segmento, que é Guaíba, né? Fábio quer complementar alguma coisa, não sei. Não, até não queria, mas vamos lá, Pedrinho. Conforme o Guilherme falou, o bacana é essa questão de poder contextualizar as nossas histórias, né? Que isso aí a gente só vai ter no jornalismo local, não adianta. Guaíba só vai ser pauta num jornal grande se realmente aconteceu uma coisa muito grande e vai ser uma matéria de 10 linhas, 15 linhas no máximo, né? Nesse ato aí que entra o jornalismo local e o jornalismo local de qualidade, né? Isso que a gente tem que diferenciar, que tem muita coisa que algumas pessoas chamam de jornalismo, que na realidade não é jornalismo que está sendo feito, e isso que é uma coisa que a gente tem que destacar. Quando é feito jornalismo, que é uma diferença enorme, enorme, enorme. E eu não falo só em Guaíba, que nós falamos mais aqui em Guaíba porque é a nossa realidade. A gente já sabe que tem pessoas que, enfim, que fazem textos opinativos como se fosse um texto informativo. Eles dão opinião como se estivesse dando notícias. Só isso aí tu já mostra que, bom, isso aí a primeira aula do jornalismo lá que tu tinha que ter, tu já não teve. Então, a partir daí tu já vê que a coisa nasce errado, né? Então, por isso que se faz necessário a questão do jornalismo feito de qualidade dentro do município, do jornalismo local. Eu acho... Tá, não sei se o Pedro quer falar. Posso? Tá. Não é, enfim, falando sobre jornalismo local e sobre educação para consumir informação, para se informar, eu acho que até iniciativas como essa que a gente está tendo agora de levar essa discussão adiante, né, falar sobre a importância, a diferença, né, de uma informação com apuração, com contexto, isso por si só já faz parte de uma educação, sabe? E espero que aos pouquinhos, né, a gente vá chamando a atenção das pessoas para isso, porque é muito importante que hoje as pessoas pensem, questionem de onde elas estão consumindo informação, o que é, e principalmente o que elas estão compartilhando, o que elas estão levando adiante, né? Isso é muito, muito importante. E sobre o jornalismo local, eu acho que, pegando até bem o exemplo de Guaíba, que já tem veículos, né, impressos, né, os jornais aqui da cidade semanais, assim, então são super consagrados já, mas teve esse ato, né, esse vazio, assim, esse deserto digital que ninguém ocupava, então começaram algumas iniciativas ocupando, assim, mas principalmente, o que começou? As pessoas começaram no Facebook, fazer grupos ou grupos no WhatsApp, e as pessoas começaram a se informar por ali, né? Compartilhando, cada um compartilhando alguma coisa. Eu vi que isso aconteceu em tal lugar, olha esse vídeo aqui com isso aconteceu na minha rua, de uma forma muito solta, assim. E aí, depois que vieram essas iniciativas de jornalismo local online, e o Repórter Guaibense é um deles, né?
E, bom, e agora, que nem eu falo de novo, o desafio agora é recuperar essa audiência, fazer com que as pessoas, através, né, dessa educação para se informar, consigam reconhecer e buscar esses veículos independentes, essas iniciativas, né, de jornalismo local, assim. E também pensando, assim, vendo outras iniciativas independentes, né, por aí, assim, outras cidades, a gente vê também como é importante que isso seja financiado, né? Que a questão de sobrevivência dos veículos de comunicação, principalmente os pequenos, né? Porque, bom, aí a pessoa já entendeu, ok, eu tenho que ter consumir uma informação de qualidade, que seja um profissional que fez, enfim, que produziu esse conteúdo, mas tem que entender que ele também precisa sobreviver financeiramente, né? Os veículos têm que ter esse fôlego. Então, tem muitas iniciativas hoje já de financiamento coletivo, onde as pessoas contribuem com 5, 10 reais por mês, né, para consumir as informações daquele veículo. Ou então, se a pessoa não pode contribuir, que a pessoa compartilhe aquelas informações, que ela interaja, né, nas redes sociais, que a gente sabe que hoje isso é uma forma de impulsionar, né, de divulgar, fazer aquele veículo a crescer, chegar em mais pessoas. Então, eu acho que são essas duas etapas, assim, para os jornais pequenos, né, essas iniciativas de jornalismo menores, assim. Entender, bom, beleza, entendemos que temos que esse veículo aqui, esse projeto de jornalismo me oferece um conteúdo de qualidade e agora entender como fazer para ele continuar vivo, né, saudável financeiramente, né. E uma questão muito, digamos, peculiar, que só quem trabalhou com jornalismo local sabe a diferença do que é fazer um jornalismo numa cidade pequena, que Guaíba até não é tão pequena, mas enfim, do que fazer um jornalismo na capital, por exemplo. Aqui tu acaba sendo o repórter, o fotógrafo, o editor, o copydesk, tu fazendo um pouco de tudo, né? E querendo ou não, isso aí dá uma diferença no produto final, né? Então, é que nem aquela máxima, né? Quem já dirigiu um Fusca, dirige qualquer carro, né? Então, quem já trabalhou num jornal de cidade pequena pode trabalhar em qualquer redação, né? Que, querendo ou não, a gente acaba fazendo um pouco de tudo, né? Eu trabalhei no Jornal Zero Hora durante 3 anos, então eu notei essa diferença, né? Então eu saí da Zero Hora, fiquei 2, 3 meses desempregado e me chamaram para o veículo aqui de Guaíba. E aí eu notei completamente a diferença, certo? Que eu já estava recém-formado. Guilherme, tu quer complementar alguma coisa dessa conversa e depois eu passo para o próximo assunto, que é o diploma. Não, acho que na verdade eu já tinha comentado, né, sobre essa questão do jornalismo local. Acho que o Fábio e a Milene também trouxeram assim, olhares importantes, né, é jornalismo, né? É a mesma essência, assim, são as mesmas práticas e não justifica que se mude essa prática porque é um jornalismo local, né? Não, ou porque tem daqui a pouco algumas questões diferentes do jornalismo em maior escala. Assim, tu tem que cumprir os mesmos ritos lá de buscar um distanciamento, uma imparcialidade, uma precisão naquilo que tu está informando, as mesmas técnicas de apuração. Então, buscar a mesma excelência que buscaria em qualquer outro veículo. Cachorro não para aqui. Outro assunto que eu queria aportar com vocês, para quem não sabe, que está nos assistindo, 19 pessoas, desde 2009, o STF determinou que não é obrigado o diploma de jornalista para ser jornalista, né? Que é só pegar um registro lá no Ministério do Trabalho, no Ministério da Economia, que é jornalista, né? Eu acho que essa decisão de 2009 nós estamos sofrendo agora,
com essa turbulência de notícias, pessoas se dizendo jornalista e não é. Para mim, jornalista é só aquele que tem diploma de graduação, como nós quatro, né? Então, eu acho que isso é resultado da decisão do STF de 2009, que o diploma de jornalista não é válido para ser jornalista. Eu quero que vocês falem um pouco mais sobre isso. Só Quem começa? uma coisa assim que eu acho. Posso falar? Não, eu acho assim, na prática, né, os veículos de comunicação em geral não contratam pessoas que não tenham estudado jornalismo, né? Então, assim, acho que essa decisão do STF, claro que influencia para a desvalorização da nossa profissão, mas nesse sentido, no mercado, com os veículos, grandes veículos, né? Acho que não surtiu efeito nesse sentido. Mas eu acho, Pedro, que a questão é... A gente volta para falar sobre educação para se informar. Porque eu acho que a pessoa, na hora de consumir aquela notícia, aquele produto, né, jornalístico, teria que ver, ou, né, enfim, aprender a ver, perceber a diferença de um produto de qualidade, né, feito com essa apuração, que a gente está falando, né, dessas diferenças que tu traz da faculdade, que tu aprende a apurar, enfim, e daquele veículo que não tem, enfim, que a pessoa não teve esse estudo, tomou a iniciativa, mas que muitas vezes compartilha coisas de forma irresponsável, sem ética, né? Enfim, como a gente vê bastante por aí. Então, eu acho que a gente acaba essa questão do diploma acaba batendo na questão de educação para se informar. Não sei o que vocês acham. Acho que tem bastante. Perfeito. Sigo eu aqui? Bom, vamos lá. A questão do diploma é uma questão bastante polêmica, enfim. A valorização do diploma sempre vai ser um diferencial, faz parte. A Dani Peretti, ali, minha companheira de consulado do Inter, ali, boa noite, valorização e reconhecimento profissional sempre. Ela é uma defensora da categoria dela, ali, sempre representando bem. Mas em relação ao diploma, Pedro, o que eu acho, assim como a Amy já colocou, geralmente os veículos dão preferência para quem tem a formação em jornalismo. Os concursos públicos exigem a formação em jornalismo. Por exemplo, o cargo aqui que eu hoje estou ocupando na Câmara tem a questão da formação do jornalismo. Então, apesar de ter essa questão do STF, eu acho que a nossa profissão tem o diferencial. Quem tem a formação em jornalismo tem esse diferencial. Mas às vezes eu até sou meio, digamos, um pouco mais suave nessa questão do embate, da obrigatoriedade do diploma, e eu tenho um sentimento que um bom jornalista não se faz só com diploma. O diploma, com certeza, ajuda muito a fazer um bom jornalismo. Mas a questão da ética, a questão de... Eu acho que avança um pouquinho, que eu conheço muitas pessoas que não têm a formação de jornalismo que fazem um bom jornalismo. Só que uma grande questão que a gente entra nessa questão do STF é o seguinte: então tu vai lá, apresenta 2, 3 coisinhas e tu tem o registro profissional de jornalismo. Isso aí eu sou contrário. Por quê? Porque tem gente que não sabe escrever uma frase e tem o registro profissional de jornalista. Isso aí daí é complicado. A gente vê, eu sou jornalista ali, mas não sabe escrever uma frase. Então, se vai dar o registro, que é um registro profissional, beleza, tranquilo, pode dar. Mas que quem realmente tenha conteúdo, quem realmente que tenha como exercer essa profissão, como é que a gente vai organizar isso? Até não sei, não saberia dizer como que a gente poderia, vamos fazer uma prova que nem na OAB, ou vamos mostrar até tal, não sei como é que a gente organizaria. Mas eu fico mais, assim, receoso, assim, ver pessoas que têm um registro profissional de jornalismo sem saber escrever o nome dele. Isso me deixa meio chateado, assim, tu é jornalista que nem eu e
E, pô, mas tem pessoas que são formadas em jornalismo com graduação que também não sabem escrever. Então, a gente entra numa outra seara que são bons e maus profissionais. E eu queria deixar também aqui um abraço para o nosso Israel Melo ali, que eu acompanho ele ali, que é um cara bem bacana, e dizer para ele que eu sou muito fã dele, que ele teve uma iniciativa que eu até então achei inédita na cidade, que era narrar os jogos aqui do município. Era um negócio muito bacana e eu lembro que quando ele iniciou foi criticado pra caramba, não sei o quê, pelas questões técnicas, enfim, de qualidade, mas era um cara que quis fazer um diferente e na época foi bem legal. Então, um abraço para ti, Israel, sabe que eu sou teu fã. Mas concluindo essa parte do diploma, com certeza, eu acho que todo mundo que tem o seu registro profissional de jornalista deveria fazer, sim, também a faculdade, para ver o quanto complementa. Até hoje eu não me esqueço, em 2006, o Inter estava jogando contra o Maracaibo na Libertadores, foi um dos melhores jogos do Inter, ganhou de 4-0, e eu deixei de ir no Beira-Rio para aprender sobre a teoria da espiral do silêncio, que é uma das teorias do jornalismo, que é a teoria do gatekeeper, a teoria do newsmaking, que, querendo ou não, quem não teve na faculdade de jornalismo não teve acesso, ou até pode ter, se buscar na internet, mas, enfim, dificilmente vai procurar sobre as teorias do jornalismo, que é uma coisa que te complementa, que vai te dar subsídio a realizar um texto de qualidade. Então, fica o convite que quem já tem o registro, consiga fazer também a faculdade, que com certeza vai melhorar e vai acrescentar na sua vida profissional. Mas eu tive não só a cadeira de teoria de jornalismo, mas eu tive a cadeira de teoria da comunicação e eu tive a cadeira de semiótica ainda, que são cadeiras difíceis. O pessoal acha que na faculdade nós aprendemos só as cadeiras práticas, né? Como eu fiz 2 cadeiras de TV, 2 cadeiras de redação, 2 cadeiras de assessoria de imprensa, 2 cadeiras de rádio, 2 cadeiras em cada uma, né? Então, sobre isso, tu fazer jornalismo, tu diploma de jornalista, eu sou completamente a favor da aplicação do diploma, porque aí chega, não basta fazer um trabalho sério, eu acho. Eu acho que passa a ter conhecimento também sobre o que faz, né? Então, eu acho que se chegar, nós temos um patamar, nós temos um veículo X que é bom, é um dos melhores da cidade, por exemplo, que não tem jornalista que é formado, mas tem jornalista que não é formado. E nós temos um veículo X que é péssimo, e aí tem outro que não é jornalista e se diz jornalista. Eu acho que esse embate facilita as pessoas a se ser jornalista, eu acho. Eu tenho essa perspectiva. Eu posso estar meio enrolado, sabe? Mas eu acho que é isso. Eu acho que só com um jornalista, só com diploma. Eu tenho essa convicção na ata, vocês sabem disso. Nós trabalhamos 5 anos, nós estamos 5 anos de faculdade para fazer o que nós fizemos hoje. Eu estudei 5 anos de faculdade para fazer o repórter coibense. Então, eu esperei... 10 anos para me formar, Pedro. O Fábio 10 foi uma década. 10 anos, sim, mas a minha faculdade era 4, eu terminei em 5,5, né? Sim. Tem essas questões. Que tu quer falar? Alô? Estamos ouvindo, vai lá. Eu não estou ouvindo vocês, mas vocês estão me ouvindo, né? Tá. Sim. Não, eu acho que é importante, Pedro, esse teu posicionamento. E eu tenho, assim, tendo a me posicionar de uma forma parecida com a do Fábio, mas sobre essa questão das cadeiras são cadeiras mais densas, né? De ciências humanas. Eu me lembro, acho que o Fábio também, na grade curricular que ele fez, um período que a gente ainda tinha 2, 3 cadeiras de filosofia 1, 2, 3, sociologia 1, 2, 3, antropologia, eu me lembro de fazer também. Realidade socioeconômica e cultural brasileira, realidade socioeconômica e cultural
do Gaúcha, uma cadeira de ciência política também, que foi fantástica. Então, eu não sei, eu não estou por dentro, assim, do currículo atual, assim, da faculdade de jornalismo, mas eu acho que é fundamental, assim, que se encontre esse equilíbrio entre cadeiras de ciências humanas e cadeiras mais técnicas, né, que vão te dar todo esse aparato para se relacionar com os meios de produção mesmo. Porque eu acho que o jornalismo é uma ciência meio torta, assim, né? Ela se apropria da história, se apropria da sociologia, se apropria de todas essas ciências humanas mais antigas, e é fundamental que quem pratique esse ofício tenha essa bagagem, né? Se preocupe em construir assim, uma bagagem mínima, bagagem intelectual, e um conhecimento sobre a região onde ele vai atuar. Tem que conhecer a realidade socioeconômica da cidade onde tu vai trabalhar, né, do local da cidade, do estado, do país onde tu trabalha, as relações geopolíticas, assim, da política mundial. Tem que ter uma capacidade para lançar algum tipo de leitura. O jornalista é uma espécie de leitor do mundo, assim, né, das coisas diárias assim, que acontecem do mundo. Né? O texto dele é uma espécie de leitura que ele faz do mundo que cerca ele. Por isso que eu acho perigoso banalizar também o registro. Então eu fico nesse meio termo, assim, ao mesmo tempo que eu me lembro de tanta gente, já conheci muita gente que não era formada em jornalismo, mas tinha essa bagagem, ou porque vinha de uma outra formação, ou vou citar um nome aqui que eu acho que é o maior jornalista da história de Guaíba e que, curiosamente, não é formado em jornalismo, que é o Romualdo Furtado. Ele tinha uma bagagem da história, né? E era um leitor, assim, lia compulsivamente, assim, tinha um conhecimento de literatura, de cinema, então eu tenho certeza que na hora que o Romualdo ia praticar o jornalismo, tudo aquilo fermentava dentro dele. Todo esse repertório que ele carregava com ele era essencial para ele conseguir cumprir aquele ofício da maneira tão qualificada como ele fazia. Ao passo que a gente nota, né, que tem muita gente que hoje tira o registro profissional sem carregar consigo essa bagagem, e só que tem acesso aos meios ou pela internet, normalmente através de redes sociais, assim, e aí o produto final acaba sendo um produto anêmico, assim, é um texto fraco, um texto incompleto, um texto que vai prestar, no fim das contas, um desserviço público. Amy? Eu falei lá no início, né? E, nossa, concordo bastante com o posicionamento dos meninos, mas para mim eu acho que, enfim, eu volto na questão da educação para a gente se informar. Eu acho que isso tem tudo a ver, assim, que as pessoas teriam que aprender e até para poder escolher mesmo o que vai consumir, né, de informação. Então, acho que tem bastante a ver com a educação. E o comentário da Márcia Guimarães ali, muito bacana, né? Que tem em todas É as minha mãe, profissões tá, acontecem Fábio? esse atravessamento. Olha aí, então eu não sabia. Acontece esse atravessamento. Educação, todos dominam. Psicólogo, todos são tipo 1. Então, cada profissão tem uma peculiaridade que acaba puxando para esse lado, né? Então, acaba acontecendo isso, né? Gostei, né? Muito bom o comentário. Então, estamos chegando ao final. Nosso tempo está acabando, né? Mas eu quero agradecer vocês três, porque eu tenho colocado no Repórter Coibense umas crônicas com revisões do Kiga, tá, do Guilherme, que são referentes à nossa profissão. Essa raiva, sabe, de pessoas nos atropelando, sendo jornalista, mas não é essa defesa que eu tenho do diploma, né? Que eu sempre for defender ele até unhas e dentes, porque foram 5 anos para estar onde eu cheguei, onde nós chegamos, nós 4. Então, eu vou encaminhar nós para o final. Queria agradecer vocês pelo bate-papo, né? Eu sei lá, gente, nossa profissão, eu acho ela, tipo, desvalorizada. Pessoalmente, eu fico até emocionado, porque, cara, eu acho que o jornalista tá
não valorizam a nossa profissão. Então, não só a questão do diploma, mas tem a questão do piso salarial do jornalista também, né? O salário do jornalista. Não só a questão do diploma. A Amy está concordando ali, quer falar alguma coisa? Não, é que eu lembrei, porque eu falei sobre viabilizar financeiramente, né, os jornalistas e os projetos de jornalismo, então eu acho que sim, acho que tudo se encaixa nessa desvalorização. Mas posso já também fazer meu encerramento aqui? Pode, pode. Não, é isso, eu queria agradecer, também fiquei bem feliz com essa troca. Eu acho que é importante para a gente, enquanto profissional, enquanto colega, conversar, sempre sou defensora dessas trocas, dessas conversas, assim, e acho que é importante também para o público, né, para a população. Então, que a gente possa fazer mais essas trocas e que as pessoas que quiserem conversar também nos procurem para conversar, enfim, acho que sempre é bom falar sobre jornalismo, né, principalmente nos dias de hoje, falar sobre notícias de qualidade, sobre informação de qualidade. Então é isso, obrigada, e que venham mais trocas boas. Nós temos uma associação também, né? Nós temos um grupo de jornalistas de Guaíba em uma associação que falam semanalmente agora, né? Antes não se reunia. Fala aqui. Exato, e o Pedro é o grande responsável, né, por essa rearticulação aí da associação. O Valmir e a Beth, um abraço para eles, né, e o Valdir fundaram a associação e agora retomamos, assim, faz um ano e pouco, né, ou até mais, 2 anos e pouco. 2 anos. 2 anos, né. Eu acho que esse debate hoje aqui é fruto dessa retomada, né, desse diálogo que voltou a acontecer para a gente pensar, refletir sobre o jornalismo que é feito aqui na nossa cidade. E acho que é fundamental, como a Amy colocou, integrar a população nesse debate, porque eles são os leitores que consomem, né, essa informação, então eles estão completamente ligados também à evolução da qualidade do serviço que é prestado. Né, que eles cobrem, que eles participem. Hoje os canais para interação são muito maiores do que se existia antigamente, então tem um retorno imediato, assim, né, do que o teu público está achando, claro, fazendo aquele filtrinho, né, que também quando há muita violência gratuita, às vezes, nos comentários, então a gente tem que dialogar com quem está disposto a dialogar com a gente. E quero agradecer pelo espaço aí, Pedro, ao Fábio e à Milene também pelo debate, acho que valeu muito a pena. Cada vez mais a gente. Forte abraço para o Roger aí também, que comentou. Olha quem está comentando aqui, ó. Olha aí, hein, minha companheira, meu amor. Comadre. Beijo para ela. Beijo, Vivi. E então tá, valeu, muito obrigado pelo debate, que seja o primeiro de tantos, né? Acho que tem muita gente bacana lá na associação e certamente tem muito para acrescentar e outros debates em outras pautas que a gente não conseguiu entrar hoje, porque o tempo é curto também. Então, certamente esse vai ser o primeiro de muitos. Um abraço para todo mundo. Fábio? Pedrinho, queria agradecer o convite, dizer que conversar contigo, com a Amy e com o Guilherme é sempre um aprendizado, né? Vocês sempre trazem ideias muito pertinentes. Queria te dar parabéns pelo teu veículo e pela essa tua audiência bem qualificada, todo mundo participando com perguntas bem pertinentes, um monte de gente conhecida, Peroto, minha comadre, um abraço para ti, cunhada, que bom que tu conseguiu vir nos assistir. E me colocar à disposição para outros bate-papos, e queria deixar digamos, não uma crítica, mas uma reclamação pública, né? Já temos quase 6 meses de repórter guaibense, e eu estava esperando um convite para ser articulista e hoje eu não recebi, né? Então, publicamente eu queria dizer que... Olha o Dick ali, ó. Barbaridade. Aguardo esse convite, que não entrarei na editoria de política para não prejudicar o teu veículo, mas tenho certeza que eu creio que eu possa acrescentar a esse grupo seleto de articulistas. Eu tenho uma dica para ti, ó. Tem uma dica, amanhã de manhã, 7h30, entra uma coluna do Guilherme. Mas olha aí. Mas, mais uma vez, agradeço
o convite e seguimos à disposição. Sempre que a Sabe pauta que for eu- jornalismo, sempre que a pauta for Guaíba, a gente está aí para colaborar com vocês. sabe que eu te considero muito, né, Fabinho? Mora no meu coração, Pedrinho. Tu sabe, né? Então é isso, pessoal. Até semana que vem para nós falar mais se um papo foi bem. Peço, agradeço vocês três, que eu convivo semanalmente nos grupos nos grupos da vida, né? Então, obrigado vocês e eu tico um recado para vocês que estão nos assistindo. Valorizam aqueles que estudam para fazer jornalismo. Tá bom? Até mais. Valeu. Valeu. Pera, não sei como